Seu pai criou a Logrosoft, certo? Isso mesmo. Me conta um pouquinho, o nome dele também é Wilson, né? Isso mesmo. Meu pai, né, morava no Paraguai, Assunção, e sempre teve vontade de voltar para o Brasil. A família sempre trabalhou com máquina de costura e ele sempre quis voltar para o Brasil, mas não sabia com o que mexer. Em 2007, apareceu essa oportunidade, ele iniciou a máquina de sorvete e criou a Logrosoft. Então, na volta do Paraguai para o Brasil, iniciou essa atividade. E por que Logrosoft? Da onde vem o nome? O logro significa conquistei, consegui, venci em espanhol. Esse é o significado. E por ele, né, morar no Paraguai, ele criou essa marca Logro, o soft, né, do próprio sorvete, e o logro de lograr, de conseguir, conquistei, venci. Essa foi a intenção. Quando que você resolveu assumir a frente da Logrosoft? Em 2012, já trabalhava com o segmento de máquina de costura também. Havia passado pela experiência do sorvete, vou contar para você mais à frente. E em 2012 fiz uma fusão com meu pai, onde eu tive essa oportunidade, né, de começar a gerenciar parte da Logrosoft. Eu já tinha o meu segmento, já tinha o meu trabalho também, e a gente unificou as forças, unificou o trabalho ali para a gente iniciar uma parceria nova. E nessa parceria entrou uma nova visão, novas estratégias, um novo trabalho. Mas nessa época seu pai ainda morava no Paraguai. Não, em 2007 ele voltou, ele iniciou a Logrosoft em 2007, ficou até 2012, né? Então na gestão dele. Então esses 5 anos ele trabalhou nessa gestão e em 2012 a gente entrou, né, alinhamos ali as forças, entrei como parceria dele e fomos fazer esse trabalho em conjunto. E ele continuou no Brasil? Não. Aí logo 2 anos depois, 3 anos depois, ele decidiu voltar para o Paraguai novamente. E hoje ele mora no Paraguai, né? Ficou muitos anos que já morava lá, retornou para o Paraguai novamente. Você chegou a morar no Paraguai, não? Não. Eu passei muitas férias, né? Nossa família são bastantes irmãos. 2 irmãos mais velhos acompanhou meu pai no Paraguai. E nós passávamos férias lá. Todo julho, janeiro, estávamos de férias lá, mas morar não. E ele ficou lá de 92 até 2007. Então, muitos anos no Paraguai. E nessa vinda, ele ficou de 2007 até 2014 no Brasil. Ficou durante 7 anos aqui, quase 8 anos. E é onde que eu peguei em 2012. Trabalhamos juntos, fizemos uma parceria juntos. E ele depois decidiu voltar para o Paraguai novamente. Que legal. Entre erros e acertos, o que você acha que foi o maior acontecimento assertivo para você trazer a Logrosoft para o nível que ela está hoje? Como foi isso? Então, primeiramente, eu falo que Deus está no controle de nossas vidas. A gente passa por certas experiências ou por certas ocasiões que muita gente não entende naquele momento. Mas quando a gente confia em Deus e coloca o nosso propósito nele, a gente vai vendo que Deus vai controlando e vai manipulando as nossas coisas, o dia a dia nosso. Em 2017, eu estava no segmento de máquina de costura também. Então, nessa fusão que eu fiz em 2012, eu mantive os 2 segmentos, máquina de costura e máquina de sorvete. Mas em 2015 veio uma situação no segmento de costura um pouco desagradável, veio uma crise no setor, onde eu tentei ali durante 2 anos manter ainda a estrutura de máquina de costura, tendo já a máquina de sorvete em paralelo, funcionando, mas em 2017, infelizmente, não era mais suportável manter o segmento de costura. Então, naquele momento, bem assim, apreensivo, né? Porque o que está acontecendo? O que está acontecendo com o mercado? E eu tinha a máquina de sorvete, claro, estava trabalhando com ela. Não era o meu segmento primário naquele momento. Meu primário era a máquina de costura. E eu tive que falar assim, agora eu tenho que trabalhar. Eu tenho que entender o mercado de máquina de sorvete. Eu tenho que cada vez mais, aonde que eu posso absorver, que mercado que eu posso chegar, quais são as cidades, quais são os estados que eu posso estar indo. Já vendimos a nível nacional, a Logrosoft sempre nasceu vendendo a nível Brasil, mas sempre um pouco limitada, buscando ali alguns clientes específicos ou deixando alguns clientes específicos chegarem até nós. Mas, na verdade, de 2017 para 2018, nós tivemos que fazer uma reestruturação, uma mudança. Começamos pela equipe, começamos pelas pessoas, começamos pelo profissionalismo, de compreender mais o mercado, de entender que mercado que a gente tem, que mercado que a gente pode chegar. Nosso Brasil, eu sempre falo que é um continente. Nós temos aí mais de 220 milhões de habitantes e temos muito trabalho para ser feito. Então, a virada de chave foi o quê? Estudar o mercado.
Nesse estudo, a gente foi entender o tamanho que a gente podia alavancar, o tamanho onde que a gente podia chegar e aonde a gente não estava chegando. Então, começamos a fazer um novo trabalho, buscando novos produtos, buscando máquinas com preços sempre mais atrativos e mais variações de modelos, né? E nisso aí a gente começou a atender os novos públicos, novas pessoas, atender mais outros estados e outras cidades. Hoje a Logrosoft é reconhecida pela qualidade, né, das máquinas e o atendimento e a garantia que você dá desses produtos que você vende, assistência técnica, etc. Como que é o processo? Você importa, né, traz e só entrega? Como que você atua assim, com esse formato? Certo, uma pergunta interessante, né? Porque muitas pessoas, muitas vezes, fazem uma importação, caixa fechada e simplesmente entregam para o cliente. Não, a gente sempre tem uma preocupação com o nosso pós-vendas, né? Então, o vender hoje é uma estratégia da empresa, claro, mas não é o fim. Porque a gente está vendendo para o cliente, mas tem uma garantia de 1 ano com ele. E nessa garantia a gente tem que prestar todo o suporte, a gente tem que prestar todo o atendimento, a necessidade, entender as dores do cliente. E antes, então, da máquina sair, tem toda uma preparação. Nós recebemos equipamentos, fazemos a importação, a gente faz toda uma preparação desse equipamento, todo equipamento ele é feito um checklist de como ele chegou esteticamente, depois é testado um por um com produto de sorvete, faz toda a preparação, todos os parâmetros que a gente tem que ser realizado, depois ele é feita a higienização desse equipamento, depois ele é feita a reembalagem dele para ser enviado para o cliente. Aí você chega a desmontar a máquina praticamente? Desmontar não, a gente faz a abertura das suas tampas laterais e traseira e aí ali faz todos os testes com manifold, com perímetro, teste com produto, para entender se está todos nos padrões adequados para ter um bom funcionamento. Então a gente chama de checklist. Então avalia o equipamento esteticamente, avalia o funcionamento do equipamento, a reembalagem dele, a limpeza, a boa higienização até o envio do cliente para ter um bom funcionamento. Se o cliente compra, passou 1 ano da garantia, ele precisa de assistência naquela máquina, você também atende? Atendemos também. Temos suporte após 1 ano também, mas normalmente pela categoria do nosso jeito de trabalho, que o nosso técnico vai até o cliente nesse período de 1 ano, somos hoje mais de 280 técnicos cadastrados no Brasil, somos terceirizados para fazer esse serviço, ele automaticamente acaba tendo um relacionamento com esse técnico. Então, após 1 ano, ele acaba fazendo direto esse contato com esse técnico, mas a Logrosoft sim presta esse serviço, né? A hora que ele precisar, eu quero fazer um serviço com a Logrosoft diretamente. Sim, a gente está disponível para fazer. Vou fazer uma pergunta bem diferente agora aqui, porque tem muita gente que toma sorvete da Logrosoft e não sabe que é da Logrosoft a máquina. Me fala aí 3 clientes que as pessoas podem descobrir que é da Logrosoft a máquina que está sendo operada ali. Hoje nós trabalhamos com várias franquias, né? Vamos falar inicialmente algumas franquias mais reconhecidas a nível nacional. Girafas é uma delas, né? De Açaí é outra. A de Açaí é do Caio Castro lá. Isso, ele aí, tem parceria. Você que toma sorvete aí, Açaí do Caio Castro, a máquina é da Logrosoft. Sim, Yogoberry também estamos com ele. A Yokaberry, né? Outro parceiro também. E diversos aí, temos mais de 50 hoje franquias cadastradas, homologadas com a empresa, né? Atendemos também tanto franquia quanto cliente final, né? Porque a gente é mais um nicho da Logrosoft. Então a gente atende o lojista, mas aquele pequeno empreendedor também que quer adquirir, ter sua independência financeira. Agora eu quero saber um pouquinho da história do Júnior. Certo. Antes lá da Logrosoft, quando você vendia máquina, você me contou uma coisa aqui no bastidor que eu achei bastante interessante. Você chegou a vender um carro para comprar a máquina de sorvete antes da Logrosoft ainda? Isso mesmo. Me conta um pouquinho disso aí. No começo eu falei com vocês aqui sobre a história que meu pai era doido para voltar para o Brasil e teve a sua oportunidade em 2007 de começar a Logrosoft. Mas como chegamos na Logrosoft, ou como chegamos no segmento de máquina de sorvete? Em 2005... uma história legal, uma história muito motivante, eu creio, para vários empreendedores. Eu tinha meus 21 anos na época, tá? E querendo empreender, querendo ter minha independência financeira, querendo ter meu próprio negócio. E falei, como que eu posso buscar? O que eu posso trabalhar? E simplesmente, um vizinho da namorada do meu irmão chegou a adquirir uma máquina de sorvete na época. E ele adquiriu essa máquina de sorvete, a máquina de sorvete estava trabalhando lá no seu negócio, ele tinha uma sorveteria, ele agregou a máquina de sorvete na sua sorveteria. E meu irmão começou a falar que o movimento estava sendo legal, estava vendendo bem e estava fluindo legal as vendas do sorvete expresso. Eu falei, opa, por que não? Talvez essa oportunidade. Fui para o mercado, pesquisei quanto custava uma casquinha. Na época se vendia por R$1.
e o custo era 25 centavos. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o quê? A margem de lucro. Então, peraí, com 25 centavos, uma casquinha completa, casquinha, calda, pazinha, guardanapo, 25 centavos você vende por R$1. Nós estamos falando de quase 300% de margem. Então, realmente é bem atrativo. E aí eu fui buscar no mercado onde comprar essa máquina, localizei no jornal, e aí vem a história engraçada. No jornal, gente. Hoje é Google. Sim, na época não tinha internet ainda, né? Nessa velocidade. E aí eu fui pro jornal, achei a máquina e perguntei pro rapaz, você aceita um carro na troca? Porque naquele momento eu tinha um veículo, né? Eu não tinha aquele capital para adquirir aquela máquina. Carro que era? Era uma picape Corsa. Quanto valia? Valia R$12 mil. E a máquina que estava anunciada valia 17 mil. E eu falei assim, você aceita um veículo? Aceito o veículo, sim. E aí nós combinamos, encontramos... De onde que era esse carro? Belo Horizonte mesmo. E aí eu marquei com ele ver o veículo, deu ver a máquina de sorvete, né, tratamos a negociação, paguei a diferença e aí comprei esse equipamento e coloquei na minha garagem. E ainda brinquei com minha mãe, né, no dia. Falei assim, mãe, é meu novo carro aí, né? Porque cheguei na garagem lá e deixei a máquina de sorvete simplesmente na garagem onde ficava o meu veículo. Falou, que é isso, meu filho? Eu falei, não, mãe, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso desenvolver um negócio, eu preciso, né, fazer alguma renda para mim poder ter minha lucratividade, ter minha independência financeira. E aí fui buscar um ponto. Né? Fui buscar esse ponto, busquei aí onde que vem também a perseverança. Peguei um ônibus, fui no centro de Belo Horizonte, porque carro já não tinha mais, tive que pegar um ônibus, fui no centro de Belo Horizonte procurar lanchonetes para sublocar um espaço. E aí passei no mínimo umas 20, 25 lanchonetes. Quantos não eu tomei? Aí vem a resiliência, né? É isso aí. Né? A gente realmente não desistir, não ficar cabisbaixo, porque tá tudo difícil, não tá fácil as coisas. Nada é fácil. Tudo tem que ter sua perseverança, dedicação, compromisso e, claro, sempre colocar Deus em primeiro lugar, porque é Ele que vai nos né, colocando trajeto, abrindo portas pra gente. Exatamente. E aí eu passei por várias lanchonetes até uma me aceitar. E subloquei aquele espaço. No centrão de BH. No centro de Belo Horizonte. Subloquei aquele espaço, coloquei a máquina e comecei a trabalhar ali. Eu que vendi o sorvete, né? Eu tenho até um jingle meu ali, ficava assim, sorvete, casquinha, copinho, R$1. Né? Ficava naquele jingle meu ali, chamando as pessoas na rua mesmo a trabalhar. E essa foi a história da primeira máquina de sorvete, aonde nem sonhávamos em ter a Logrosoft, né? E nem sonhávamos o nome Logrosoft. E aí meu pai, né, concluindo a história, sempre quis voltar para o Brasil e falou assim, poxa, mas como é que é esse negócio, pai? Você tem algumas unidades de máquinas, se torna bem atrativo e tal. E ele foi e quis trazer o equipamento e trouxe a máquina. Qual rua que era essa na cidade, no centro de Belo Horizonte? Na Afonso Pena. Então, algum momento na sua cabeça ali passava que você sairia de uma sublocação, de uma pequena lanchonete para ser um dos maiores revendedores, vendedores, importadores de máquina de sorvete do Brasil? Não, jamais. Jamais, assim, eu almejei, assim, no sentido de um crescimento ou o que fazer com segmento de máquina de sorvete. Porque naquele primeiro momento eu buscava que eu ter o quê? Ganhar meu dinheiro. Renda imediata. Renda imediata. Talvez já sonhava o quê? 2, 3, 4, 5, 10 unidades. Mas dono de máquina. Dono de máquina. Não revender máquina. Não revender. E aí realmente não imaginava isso, não conseguia especular essa situação, né? E aí realmente depois veio essa oportunidade da gente estar trazendo a máquina, né? Meu pai inicialmente, depois dar sequência todo esse trabalho. E aí depois quando você começou a entender que você queria importar, né? Porque você já tinha experiência com importação desde a época da máquina de costura. Isso. Né? Mas quando você falou, cara, agora eu vou importar, vou trazer e vou começar a aumentar esse leque aí, porque inicialmente a ideia era ter várias máquinas e não ser importador. Isso mesmo. Quando que virou a chave? Que você falou, peraí, eu vou vender para mim mesmo, vou comprar para eu usar, mas eu também vou vender para outras pessoas. Eu vou gerar outras oportunidades de negócio. Quando que isso nasceu? Então, só voltando um pouquinho nesse mesmo período, para entender melhor essa história. E minha família, né, como eu falei no início, ela sempre foi comerciante, mexeu com máquina de costura. E aí, eu com essa máquina trabalhando, né, minha filha tinha nascido nessa época também, então eu tenho uma filha do ano 2005, e aí eu... Poxa, Ana Carolina. Ana Carolina. Que hoje tem 19 anos. Tem 19 anos. E aí, na época, eu precisava aumentar minha renda. Então, com uma máquina, me dava uma renda boa. Só para vocês terem uma ideia, vamos falar em números reais aqui que é importante. Um salário mínimo na época era por volta de R$380.
tá? Essa máquina me trazia R$ 1.600 a R$ 1.700 líquido. 6 salários mínimos. Mais ou menos, quase 6 salários mínimos. Só para se a gente converter isso hoje... E ganhar um salário mínimo nessa época aí era suado, era luta. É verdade. Então, assim, a rentabilidade era boa, mas eu queria o quê? Algo mais, eu queria buscar algo mais. Então, eu tive uma oportunidade, né? Que eu já tinha trabalhado com a máquina de costura com meu irmão e já abriu uma loja para mim de máquina de costura. Então, nesse momento, eu tive que parar com a máquina de sorvete, né? Ele me dava uma rentabilidade boa, mas eu precisava almejar algo mais, com maior rentabilidade maior, e eu não estava conseguindo naquele momento me capitalizar para comprar a segunda máquina, terceira máquina. Mas você chegou a parar, então? Cheguei a parar durante um período. Guardou ela na garagem de novo? Não, eu vendi essa máquina para me ajudar a complementar meu dinheiro para montar essa primeira loja de máquina de costura. No que eu vendi essa máquina, montei minha primeira loja. Aí depois eu abri a segunda loja de máquina. Quando eu abri a minha segunda loja, eu coloquei novamente uma máquina no meu ponto. Porque eu tinha uma loja dentro de uma galeria, que não se passava tanta gente, e tinha uma loja de máquina de costura que passava mais pessoas. Aí eu falei, agora eu vou voltar de novo meu projeto. Aí você pôs dentro da própria loja? Dentro da própria loja. Aí eu coloquei nesse ponto, depois coloquei no Barreiro também, aí eu comecei a ter a segunda, né, máquina, e aí foi crescendo. Nesse meio tempo... O meu pai, onde que ele voltou e iniciou a Logrosoft, né? Então eu só quis voltar um pouquinho para entender a trajetória entre máquina de costura e máquina de sorvete. Então eu trazendo minhas máquinas de costura, revendendo, tinha meus maquininhos nos meus pontos e meu pai já tinha iniciado a Logrosoft, a importação. Em 2009 eu comecei a importação de máquina de costura. Em 2009, meu pai já tinha importação de máquina de sorvete, normal, fluindo. O comércio dele ele ainda... crescendo pouco a pouco, não tinha ainda abrangido a nível nacional por completo. Seu pai já estava com 2 anos de Logrosoft. 2 anos de Logrosoft. Em 2009 você começou a importar mesmo a máquina de costura. A máquina de costura. E aí comecei a máquina de costura, fui para o atacado, veio 2010, 2011, 2012. Como eu já tinha uma expertise maior também na importação, eu comecei, e na época a Logrosoft só tinha um modelo de máquina. E aí eu falei assim, não, nós precisamos ter mais modelos, a gente precisa ter, atingir um outro público, conhecer outro pessoal, outro tipo de público mais profissional, mais autônomo. São quantos modelos? Hoje são 8 modelos que a gente trabalha, 8 modelos. E aí, 2012, quando eu fiz essa fusão, quando eu falei com vocês agora há pouco sobre isso, e aí veio o primeiro start de uma mudança na Logrosoft, uma nova gestão, um novo trabalho, e as coisas vieram acontecendo. Em 2017, como eu contei agora há pouco também, veio essa mudança realmente radical. Porque foi onde eu parei com a máquina de costura e realmente fui dedicar à máquina de sorvete. E aí sim, fui trazendo mais modelos, entendendo que precisava de preços. E aí você assumiu a importação mesmo? Desde 2012. Desde 2012 você assumiu a importação. 100% da gestão sendo feita por minha conta, 100% eu à frente da operação, tá, em 2012. Então você está de CEO desde 2012? Desde 2012, né? E aí eu... Claro, tive meu primeiro aprendizado, minha primeira experiência nas vendas do equipamento. Lógico, já tinha minha maturidade no comércio do dia a dia de máquina de costura, mas eu fui aplicar ali, na verdade, a necessidade do setor, né? Então, em 2018, realmente foi a virada de chave. Até hoje, você sendo CEO da empresa, a empresa cresceu o tanto que cresceu. Você acha que você trabalha menos ou mais de quando você começou? Mais. Não tem como. Para a gente realmente ter um resultado... Para a gente entender o cliente, porque não é só vender, né? A gente tem que ter a questão também de colocar no lugar do outro. E todo equipamento que é vendido hoje, a gente se coloca no lugar dele, porque ele sabe que é um equipamento que ele abre para todo dia trabalhar, para todo dia vender. Muitas vezes é tudo que ele tem para fazer a operação do negócio dele. Outros são agregados dentro do seu estabelecimento. Então, a gente tem que estar melhorando todos os dias. Aí tem um negócio que mexe um pouquinho, tanto comigo, com você e com todos nós que somos empresários no Brasil, né? A gente vive um mundo de altos e baixos aí ao longo da jornada financeira de uma empresa, tributária e por aí vai, né? Você já passou desde 2012, quando você assumiu como CEO, até hoje, né? Nós estamos em 2024, 12 anos aí já na labuta, né? Você teve algum momento que você quis desistir? Sim. Nesse ano de 2015, né, onde que veio essa crise no máquina de costura, mas afeta, né, porque era um setor, são 2 segmentos diferentes, mas uma empresa só. E
E aí realmente muita dificuldade, coisas que a gente não espera, questão de alguma coisa, questão de importação, alguma dificuldade na importação, Receita Federal. Se entra uma coisinha de greve, atrapalha o seu circuito inteiro. Operação atrapalha por completo, uma demanda errada, uma equipe, né, que faz toda a diferença. Hoje, realmente, eu sou muito grato também à equipe que a gente está tendo, aos colaboradores todos que fazem tudo isso, uma engrenagem acontecer. Mas uma falta de capital, né? Todo empreendedor passa por isso. Então, vender é uma coisa, fluxo de caixa é outro, capital é outra, né? Então, toda essa demanda, esse aprendizado que você vai ter no dia a dia, tem seus momentos de dificuldade que você fala assim, poxa, tá tão difícil. Nossa, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que realmente é para mim isso? Porque a gente vem aquelas perguntas, né? É para mim? Será que eu tô fazendo algo de errado? E aí começam essas perguntas. Então, mas a gente tem que estar o quê? Centrado, colocar na mão de Deus sem dúvida, orar, perseverar, todo dia para a guerra mesmo, porque é uma guerra, para a gente fazer o nosso melhor. Como é que foi a pandemia para a Logrosoft? Eu falo que até nisso Deus cuida tão bem, porque nessa transição de 2018 foi aonde que houve realmente uma virada de chave diferente. Com uma nova equipe, com novas pessoas. Então nós fizemos um novo trajeto em 2018, fizemos um novo trajeto em 2019 e logo ali veio 2020, que é a pandemia, março. E a gente estava uma crescente muito boa. 2018 crescemos ali 80%, e 2019 também crescendo nessa mesma proporção, e 2020, do nada, o mercado se fecha tudo. E aí assustamos, né? Então, sem perspectiva de abrir, né, cara? A gente não sabe, 1 semana, 2 semanas, qual a primeira coisa que você pensa como gestor? Preciso reduzir custo. E você tinha muita encomenda? Tudo que estava sendo preparado já estava sendo entregue. Então a gente não tem muita encomenda futuro, não. Na verdade, parou as vendas. No que parou as vendas, se assusta. Então você tem um X unidades mês vendida. E do nada, cai 90%. E aí você fala assim, o que vai acontecer com isso? Aí vem o primeiro mês, 90%. Vem o segundo mês, 85%. Vem o terceiro mês, 80%. Nada crescente, nada evoluindo. Eu falei, o que a gente tem que pensar? Reduzir custo. Nesse momento, né, infelizmente, né, o empreendedor, talvez a pior decisão dele é fazer isso, que é o quê? Desligar colaboradores, fazer ali um desligamento, porque você pensa o quê? Manter uma estrutura, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia se no 4º, no 5º, no 6º mês as coisas iam voltarem. Mas de repente, pro 4º, pro 5º, a queda já foi para 60%, foi para 50%, foi para 30%, e devagarinho já ficou igual, lá para setembro, outubro, já tinha ficado mais ou menos igual que vendia, e as coisas foram voltando. Então, eu não posso reclamar, foi um susto sim, mas eu não posso reclamar, foi um curto período de baixa, depois as coisas foram voltando normal, depois continuamos mantendo a crescente que estava vindo. Então, até nisso, eu falo como foi bom ter estruturado em 2018, nos preparado 18, 19, porque senão não tinha suportado 2020. Todo mundo tem concorrente no mercado, né? Você conhece bem seus concorrentes hoje. Como que é feito os estudos técnicos mesmo do seu mercado, o mercado de máquina de sorvete, assim? Você estuda seu concorrente, você estuda mercado, para você saber onde você vai atuar e vender, porque assim, o Brasil é um continente, igual você brincou aí, né? O Brasil é um continente gigante, mas vai ter escassez em algum momento, ou não? Sim, todo o mercado é cíclico, né? Então a gente tem período de alta e baixa. A diferença que eu brinco é a fatia do bolo. Então nós temos uma fatia do bolo. Se 200 milhões de habitantes hoje consomem X unidades de máquina por mês, eu tenho que ser uma estratégia para entender o que o mercado consome e aonde que eu posso chegar. Então a primeira coisa que eu estudo é o mercado. Aonde eu posso ir, quem é o público que eu não estou atendendo ainda hoje, quem é o público que eu posso chegar, né? E lógico, essa fatia do bolo eu vou o quê? Cada vez mais cortando ela maior, tá? Quais são os diferenciais que a gente faz hoje perante aos nossos concorrentes? É realmente trabalhar com produto de qualidade, termos preços equivalentes ali onde que o sonho daquele adquirente daquela máquina se torna real, a possibilidade de ele ter o quê? Uma independência financeira dele, tá? Gerando ali possibilidade de pagar parcelamentos até em 12 vezes sem juros, com uma entrada pequena, parcelamento direto até no cartão de crédito sem nenhuma entrada. Então a gente tem hoje condições diferenciadas, nós temos fretes grátis em todo o Brasil. Que tá? Isso, a máquina pesa 100 quilos aí, tem máquina de 100 quilos. Até 250, né? A média hoje vai 100 quilos, frete grátis, tem um outro diferencial da empresa. Então nós demos fretes a nível nacional, qualquer lugar do Brasil, Acre, Amazonas, Norte, Nordeste, Sul,
Qualquer aí, lugar. A turma do Acre quiser comprar máquina de sorvete, vai ser entregue aí sem custo adicional. Sem custo nenhum. Que é mais um diferencial da empresa, sabe? E depois de tudo isso, a venda aconteceu. O diferencial que a gente tem no Start é o nosso pós-vendas, né? Então, eu falo que a gente tem um casamento com o cliente. Porque eu não posso vendê-lo e largar ele naquele momento. A gente vende e assume um compromisso com ele. Então a gente tem uma equipe hoje toda preparada para fazer esse suporte full time ali, de 8 às 18, de segunda a sexta-feira, por telefone, por WhatsApp. E após entender que precisa de um técnico, a gente envia um técnico para ele para fazer aquela tratativa, aquela demanda que ele precisa. Mesmo que seja em outro estado. Qualquer lugar do Brasil. Né? A gente tem hoje, conseguimos atender assim com um atendimento muito rápido, preciso, dinâmico e muito bem operacional. Imaginemos que lá em 2012 era um gênero de tecnologia dessas máquinas, né? E isso vem evoluindo. Como que você fala assim, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, como que você entende que o melhor produto lá da China ou Japão ou qualquer lugar que você traz do mundo é o melhor produto para cá, para atender o público brasileiro, que consiga, né, ter insumos aqui para esse cara? Como que você estuda essa tecnologia evolutiva aí? Certo. Nossas máquinas hoje são medidas por produção, né? Então a gente tem máquinas hoje que vai ali de 20 litros hora até 80 litros hora. Isso em casquinha? Isso em casquinha. Que você Dá multiplica... quantas casquinhas mais ou Hoje menos? você multiplica em média de 10, né? Então a de 20 litros hora, 200 casquinhas hora, e eu tenho a outra que vai até 800 casquinhas hora. Sem perder a qualidade? Sem perder a qualidade. Fica firminha ali? É claro, tem todo o seu time, né? Você tem ali os segundos exatos para tirar, são 3 bicos normalmente, 2 bicos independentes, 2 sabores independentes e a mista no meio, né? Então, nós temos esse nicho de maquinário, que vai de 20 até 80. Então, o estudo mesmo é baseado pela a quantidade que eu posso entregar ou a demanda que ele necessita do ponto dele. E sem perder a qualidade. Sem perder a qualidade. Claro, dentro desse estudo vem, poxa, o que eu tenho mais de tecnologia nova? Que modernidade que eu tenho ali no equipamento? O que eu posso oferecer com mais facilidade? Então, normalmente, são os componentes eletrônicos, que é o display, o painel da máquina, onde me entrega ali quantidade de casquinha vendida, me entrega a energia. O cara monitora pelo próprio display quantas casquinhas saíram? Isso, ele consegue ver, fica bem embutido mesmo, porque ele tem que entrar com uns cliques diferentes para ficar mais fácil para ele estar enxergando e controlando isso. Imagina que eu compro 30 máquinas, eu monto 30 pontos e aí eu quero colocar ali as pessoas trabalhando para mim. Para eu monitorar, fazer meu fechamento de caixa, por exemplo, eu posso usar o próprio display da máquina. Pode usar o display da máquina. A gente tem 2 medidas de fazer esse controle, tanto pelo display, contagem, quanto também pelo litros, né? Porque quantos litros que ele está consumindo, a média que ele vai produzir, né? Perfeito. E aí a gente faz esse estudo, onde tem voltagem do equipamento, onde que ele apresenta também códigos. Para quê? Para demonstrar ali pequenos erros mesmo, né? Falta de cauda, por exemplo, não é um erro, mas ele vai demonstrar no painel que a sua cauda está terminando, tá? Vai dar um alerta, então ele fica pitando e fica mostrando um código para fazer a reposição. Então essa tecnologia é mais para quê? Facilitar o operacional, para ele ter mais controle da máquina dele pelo display. E o cara, quando ele compra essa máquina, imagina que ele é um leigo, nunca mexeu com máquina de sorvete nem nada. Ele compra, ele consegue ter um treinamento, isso online, um treinamento com um profissional seu, para ele poder operar essa máquina? Sim, sim. Hoje a gente tem um vídeo tutorial, onde o cliente também ele recebe todo o tutorial de como instalar a máquina, quais os padrões preventivos e como utilizar a máquina. Essa utilização vai de colocar a cauda, de fazer a limpeza, de lubrificar os equipamentos, os O-rings, né? E temos também o treinamento presencial, né? Esse presencial, o cliente tem que vir até nós, aqui em Belo Horizonte, né? Normalmente as pessoas fazem mais próximo da gente aqui, mas o tutorial, ele é muito funcional. Ele funciona bem, a pessoa consegue através desse tutorial, conseguir utilizar o equipamento. Mas novidades aí para futuro aí próximo, para os clientes, a gente vai ter alguma entrega técnica online, né? Nós estamos trabalhando, nós estamos aí montando esse padrão, montando esse perfil de trabalho para começar a dar o quê? Mais entrega com mais qualidade. Então a gente não temos ainda data específica para isso, mas nós queremos fazer uma entrega técnica online. 100%. E como que a Logrosoft vem estudando essas mudanças no mercado ao longo do processo mercadológico, Brasil, importação e etc., se preparando para quanto tempo futuro? Para um ano, para frente? Como que você pensa assim? Como que você analisa isso? Fala, cara, o mercado de importação está mudando, juros subindo, imposto ou taxa, whatever, qualquer tipo de valores agregados. E aí, assim, como que você se prepara para isso? Você monta um estoque próprio?
Ou você tipo vai esperando o mercado mudando e vai fazendo esse investimento? Como funciona isso? A gente hoje precisa ter um estoque próprio, né? Porque pela velocidade, pelo volume de máquinas que a gente atua hoje no mercado. E a importação, nada, ela é 90 dias para chegar. Então tem toda uma estrutura por trás, né, da Logrosoft. Quando a pessoa compra uma máquina e recebe ali, ela tem toda uma logística, um operacional, uma estrutura para realmente chegar bem adequado para o equipamento. Então a gente tem que ter um estoque atual hoje, no mínimo de 3 meses, tá, de estoque para atender, para não deixar o quê? Uma eventualidade acontecer. Mas 3 meses de quantas máquinas por mês, por exemplo? Hoje você tem um estoque de quantas máquinas? Hoje a gente tem uma média de estoque de 600 unidades. Que isso, cara? 600 unidades. E é onde que a gente atua em média de 200 e poucas, 230, 250 Aí, unidades. como que você me explica isso agora? Você saiu da Afonso Pena sublocando um espaço para ter 600 máquinas hoje no seu estoque, sendo um dos maiores distribuidores do Brasil. Como que você atribui? A gente já sabe que é Deus. Sim, mas e depois? Um planejamento financeiro, um foco, porque toda empresa necessita de capital. Então, vem aí uma dica de gestão mesmo, que é o quê? Tudo que eu ganho não é meu. Tudo que eu ganho tem um tempo de você falar assim, agora eu posso fazer uma retirada. Então, aí vem uma gestão financeira mesmo, que é o quê? Estou ganhando, tenho que reinvestir. Estou ganhando, tenho que reinvestir. Então, falando um pouquinho de números, então, a Logrosoft vendia por volta de 10 máquinas mês, 8 máquinas mês. Isso em 2007 até 2014. Média de 15, 18 então, máquinas mês. Quando você assumiu em 2012, você ainda tinha essa média. Tinha essa média e aí... Demorou 2 anos para maturar no mercado. Porque como eu já tinha um outro negócio, que era máquina de costura, ele não era meu primário, ele não era meu primário, era meu secundário no trabalho. Então meu primário era máquina de costura ainda. Então ainda não tinha o quê? Olhado com os olhos. Aí na hora que você parou a máquina de costura, o negócio andou. Aí que eu fui ver o tamanho do mercado que eu tinha, o tamanho do mercado que eu podia chegar, né? E aí a gente realmente conseguimos ali alavancar. Claro, muito trabalho, muita gestão financeira, muito saber o que ganhar e reinvestir novamente para poder alcançar nossos objetivos. Pegando um gancho que você falou de planejamento aí, né, que você tem que planejar, porque tudo que você ganha não é seu, como que você vê o futuro da Logrosoft nos próximos anos? Assim? Muito mercado para trabalhar. Mesmo a gente ter pegado boa fatia do bolo, e hoje a Logrosoft representa 55% das vendas do cliente que procura uma máquina de sorvete, né? Mas queremos hoje ir para o mercado que não sabe o que é máquina de sorvete. Queremos para o mercado que não sabe que ele pode agregar dentro do estabelecimento dele, no ramo alimentício de modo geral, que ele possa agregar o produto, a máquina, que é alta lucratividade. Então, qual que é o diferencial do sorvete hoje? Por que o sorvete? Porque as pessoas querem ter uma máquina? Primeiramente, a margem de lucro. Né? Então, eu falei que lá no começo, em 2005, era 25 centavos. Uma casquinha se vendia por R$1. Hoje ela custa em média de R$1,15, né? E se vende por R$3,50 a R$4 hoje. Então, a lucratividade é muito alta. Então, o diferencial do mercado, que as pessoas querem investir, querem atuar, é realmente para ter renda mesmo, para ter sua lucratividade. Então, se eu estou buscando público que quer ter renda, e nós temos vivemos no Brasil que a gente pode falar o termo mais popular, que todo mundo se vira nos 30, né? Então, eu tenho um grande mercado que as pessoas querem o quê? Empreender. As pessoas querem ter sua independência financeira, as pessoas querem buscar ter uma renda extra, as pessoas querem buscar ganhar um ganho a mais, né? E com isso, então, a gente tem buscando o quê? Atender essa cadeia de clientes, ou esse possível cliente que nem ele saiba que ele pode ser um cliente nosso. Então, nós vamos buscar novos clientes. O que é mais lucrativo, a casquinha ou o milkshake? A margem é muito parecida. É claro que o valor agregado é outro, né? Nós temos aí uma casquinha que custa em média de R$3,50 a R$4, e nós temos valor agregado de milkshake que vai de R$14 a R$25. Vai depender do nicho, do público. E depende do né? que você põe dentro dele também, né? Então você tem um valor agregado maior. Eu falo que você tem que ter um nicho completo. Por que o nicho completo? Se eu vendo 100 casquinhas no dia, vamos colocar R$4, nós estamos falando de R$400 faturamento dia, né? E se eu mesclo, mas e se eu colocar mais 20 milkshake? Vamos colocar então a R$15 aqui para fazer uma conta rápida. 10 milkshakes são 150, 20 milkshakes são R$300. Então com 20 milkshakes eu alcanço o faturamento de quase 100 casquinhas.
Aí só coloco mais sundae. Eu colocava o sundae aqui então a R$7, vou fazer uma conta rápida também, média. Vai hoje de R$7 a R$8,90 a nível nacional, né? Então R$7, se eu vendo ali mais 20 sundaes no dia, são mais 140. Então o meu milkshake mais o meu sundae, ele passou o faturamento da casquinha. Então é um agregado. Então eu faturei 400 no dia de casquinha e faturei 300 com mais 140, R$440 de milkshake e sundae. E são produtos totalmente vendáveis no dia a dia. Então eu consegui ter uma receita de R$840 dia, né? Com 3 tipos de produtos só. Mas a lucratividade, respondendo, é muito parecida. Hoje ela vai de 200% a 350%, podendo chegar até 400% em alguns itens. Peraí. Você que está querendo investir aí, ó, fazer seu próprio negócio, repete esse número aí pra gente, por favor. A lucratividade hoje vai de 200% até 400% de margem. A lucratividade da casquinha de milkshake? Não, de alguns produtos. De alguns produtos? Por exemplo, a casquinha vai de 250% a 300%. Mas numa média dá isso. E milkshakes, ou, por exemplo, quanto mais eu faço meu produto ficar gourmet, quanto mais eu faço ele elitizado, exemplo, coisa boba. Pego uma casquinha, uso uma casquinha trufada. Ela me custa 15 centavos a mais, eu coloco R$1 a mais nela. Então eu saio de uma margem de 250% para 350%, 380%. Eu pego um cascão, ou de repente uma casquinha, e faço uma borda dela de chocolate com coco, com castanha de caju, com amendoim. Então eu faço o meu produto ficar mais gourmet, elitizo ele mais, fazendo com uma margem de venda maior. Então eu chego a 400% fácil nesse tipo de produto. Pego um milkshake, por exemplo, diferenciado, um bis, um Kit Kat, um ovo maltine, que é muito tradicional, eu vou lá e uso produto de mais qualidade. Posso ter um valor agregado nele maior. Então, você investe um pouquinho a mais, mas a sua margem é muito maior. É muito maior. É isso aí. Gente, o homem está dando aula de empreendedorismo. Se liga aí que é um bom negócio. Me diz uma coisa, internacionalização da Logrosoft, está nos seus planos? Sim, hoje nós temos pequenas operações acontecendo, né? Mas nós pensamos muito aqui em nossos vizinhos, que é a América Latina. Né? Porque Europa, hoje está muito fácil, né, a importar de uma China, está mais próximo da China também, mas a América Latina muitas vezes ela é carente. Então a gente tem pequenas operações acontecendo na África, Europa, são vendas pontuais, né? Mas talvez fazer uma venda mais expressiva na América Latina, buscar países que a gente pode agregar e entrar com mais facilidade. Mas tem alguma novidade no setor de sorvete que a Logrosoft pretende trazer para o Brasil? A gente quer facilitar uma operação para o cliente. Então, se a gente vende hoje o equipamento, por que não vender uma ideia de negócio? Por que não vender um plano de negócio pré-montado, né? Então, não vou dar muitos detalhes ainda não, mas a gente quer vender... Mas está vindo, novidade. Tá vindo, é isso aí. A gente quer vender ideias prontas, negócios prontos que facilitam uma operação para o cliente. Então fica aí, turma, ó, fica de olho na rede social da Logrosoft, que em breve o Júnior vai vir ali trazer essa novidade. A gente já entendeu que o empreendedorismo corre nessa veia aí. Qual dica que você dá para quem está querendo empreender e fazer um novo negócio? Primeiramente fazer um estudo, né? Muitas vezes, você falar comigo assim hoje, você estudou o que você ia fazer? Não, por falta até de maturidade mesmo, por falta de experiência. Mas hoje, com a experiência que eu tenho, com a bagagem que eu tenho, todo novo negócio, quanto mais você puder planejar, estudar, verificar. É claro que mesmo com pouca bagagem que eu tive naquela época, 2005, mas eu contei para vocês aqui, que a primeira coisa que me incentivou a ir para esse negócio, a margem de lucro. Então eu fiz um estudo, sim, era 25 centavos e vendi por R$1. Mas talvez eu não estudei muito detalhes, por falta de experiência mesmo. Mas hoje, sim, primeiramente estudar a margem que você vai ter. Porque hoje existem muitos produtos competitivos, existem muitos produtos, valores muito baixos, talvez você vai ter muita dificuldade, você vai ter que trabalhar muito e a lucratividade pequena. Então, verificar precificação, que é a margem que você vai ter. Então, hoje o sorvete ele dá esse benefício, ele é um benefício, qualquer um empreendedor que queira fazer, ele fala assim, uau, que margem é essa? Agora, como que eu posso escalonar isso? Como que eu posso fazer isso virar números maiores? Aí vai realmente de cada trabalho, aí entra a questão de capital, investimento e o empreendedorismo, né? Mas depois, foco, perseverança, muitos não você vai tomar, não desista. Resiliência mesmo, porque quantos não eu tomei ou quantas dificuldades eu tive
que poderia ter Na feito verdade, assim. toma até hoje, né? Até hoje, não para. Eu falo que eu estou um pouco mais amadurecido. Então você começa a se prevenir para talvez não esperar algo acontecer, vamos dizer assim. Mas, lógico, todo dia a gente está aprendendo, desenvolvendo. Então, muito foco, determinação, resiliência, perseverança mesmo, porque não é fácil as coisas, não tem nada fácil. A gente trabalha no Brasil que a gente tem um custo operacional muito alto, a gente tem um custo tributário muito alto, a gente tem um custo de colaboradores muito alto, mas o que faz a diferença é onde você tem um produto com precificação boa, onde você tem uma margem melhor. Legal. Então, o sorvete expresso, milkshake, sundae, cascão, de modo geral, você tem essa margem mais onde te dá esse benefício. A missão da Logrosoft é ajudar, né, pessoas que querem se tornar empreendedores, buscar sua independência financeira. Me conta um pouquinho aí dessa missão que é sua, Júnior, e que é da Logrosoft. Então, dessa maneira de a gente trabalhar, né, de buscar ali o investimento, ter independência própria, que foi meu objetivo, meu foco lá em 2005, quando eu comecei a trabalhar, isso virou uma nossa missão, né, que é contribuir para a independência financeira das pessoas, né? Então, a nossa missão hoje é contribuir com a independência financeira do nosso cliente, daquele que vai agregar dentro do seu estabelecimento, do seu negócio, né? Dele ter mais renda, dele buscar ter rentabilidade e falar assim, eu consigo e posso manter a minha família, né? Então esse foi um dos nossos pontos, que foi a nossa missão, né? E o nosso visão hoje é ser referência no segmento, né? Então a gente tem lutado, tem feito isso. Nós somos a referência no segmento hoje de máquina de sorvete. Queremos crescer cada vez mais, queremos não somente números. Quando a gente fala crescer, é vender uma experiência para o cliente diferenciada. Não é vender uma máquina, mas eu quero vender uma experiência para o cliente onde ele vai conseguir ter sua máquina, ter lucros, ter suporte da Logrosoft, e quando ele expandir, não, eu vou comprar minha segunda máquina. Ele vai lembrar da Logrosoft. Então, o ser referência no segmento é isso, né? E os nossos valores, que eu tenho isso de família, eu tenho isso de princípios cristãos mesmo, honestidade, transparência, né, e respeito com o cliente, sabe? Então, esse é os valores que a gente tem hoje, que a gente quer chegar com os clientes cada vez mais. Eu acho que esses três, visão, missão, né, e valores bem atribuídos, bem determinados, foi a minha trajetória desses 20 anos. Exato. Então, ela se tornou fácil, porque a gente muitas vezes não fala sobre isso, mas a gente aplica isso. Exato. É muito diferente uma empresa falar de visão, de missão, de valores, mas talvez no DNA da empresa não tem isso. E nós temos esse DNA. E no meio dessa trajetória inteira, aplicando sua visão, missão e valores, qual foi um feedback que você teve de um empreendedor, de um cara que começou, que te impactou? Eu acho que são vários, né? A gente ouve assim de clientes, nossa equipe de venda sempre nos trazem, né? Uma informação de algum sucesso de cliente, que deu certo. Então, quando eu vejo um pequeno empreendedor que comprou uma máquina e colocou lá na porta de um estabelecimento que ele sublocou, como eu comecei. Igual você fez lá atrás. Isso, em 2005. E ele fala assim, não, tá dando certo, tô ganhando meu dinheiro. Eu fico muito satisfeito. Eu falo, nossa, a nossa perspectiva, o nosso trabalho está sendo feito. É claro, tudo isso depende muito do cliente também, né? Ele tem que ser determinado, ele tem que sair todo dia para trabalhar. Ele tem que buscar melhores produtos com qualidade, ele tem que ter um respeito com o cliente dele também, ele tem que ser empático, né? Tem que ser com empatia com o cliente, e tudo isso vai fazer a diferença no trabalho dele no dia a dia. Como também aquele lojista que monta uma loja, uma estrutura que seja de uma franquia mais alto, ou que seja de uma montagem de uma loja, nome particular, não é uma franquia, mas também o sucesso dele está acontecendo. Se ele compra uma segunda, terceira máquina, é o sinônimo de sucesso também. É isso, né, aí. Cara? Então, o que me impacta mais é o que? É o crescimento. Legal. É ver que deu certo. Não é uma história talvez específica de alguém, mas sim o crescimento de todos eles. Mas como é o seu sentimento hoje de realização? Você olhar para trás e falar, cara, Deus me concedeu essa oportunidade, eu abracei e fiz acontecer. Vendo isso, como que você deixaria para as pessoas que estão assistindo a gente aqui um recado falando, cara, ó, vai por aí que o caminho é esse? A história de todos, eu acredito, todos os empreendedores, né, todas as pessoas que iniciaram, tem um início. Então, primeiramente, a gente tem que ter o quê? Quero fazer. Eu quero ter, eu quero fazer, eu vou conseguir, eu vou dar o meu melhor, e sempre fazendo com muito amor.
E claro, Deus na frente de tudo. Pedindo sabedoria, orando mesmo, pedindo a Deus se aquilo que vai ser feito naquele momento é o melhor ou não é, né? E quantas experiências eu vivi com Deus nessa trajetória dos 20 anos. Então, a pessoa ter foco, a pessoa ter perseverança, a pessoa acreditar nela mesma, a pessoa sim estudar o mercado, estudar os concorrentes também, claro, mas trazendo isso para a Logrosoft, de crescimento, continuar assim, com muito respeito, com muita credibilidade com nossos clientes, inovando cada vez mais com equipamentos, sempre trabalhando com preço justo, porque um dos objetivos da Logrosoft sempre foi equipamentos com preço justo, é um diferencial nosso, é um propósito que a gente teve desde o início da criação, quando meu pai começou em 2007, de ter equipamento com preço justo, que possa ser acessível a todos os pequenos empreendedores, né? E buscar sempre o quê? Equipamentos inovando, né? Que seja numa automação, né? Pode ser que no futuro aí venha equipamentos com automações também, que sejam auto-service ou alguma coisa do tipo, né? Trabalhando com clientes também com modernidades, talvez com gestão, ou talvez com ferramentas que facilita ele gerenciar de algum lugar aquela ponta da venda dele também, um sistema, um software, alguma coisa assim dentro do equipamento, né? Então a gente tem muita vontade de quê? Buscar mais novidades, buscar mais oportunidades para gerar para o cliente também a mesma expectativa e experiência. Vou te fazer umas perguntas, você me responde com uma palavra. Você pode me responder o significado dela do jeito que você se sentir à vontade. Mas, por exemplo, você falou muito de Deus. O que é Deus para você? É tudo. Família. É a nossa base. Companheirismo. Toda a diferença. Objetivo comercial. Trabalhar com honestidade. Transparência. Ser verdadeiro. Filhos. Maravilhoso. O maior presente que Deus nos deu aqui. Sucesso. Alcançar os seus objetivos, ter ausência de necessidade e fazer algo que possa fazer a diferença também na vida de outras pessoas. Sonho. Amar a Deus cada vez mais e fazer as pessoas conhecer a Deus. Realização. Família. Sucesso, já falei. Agora, dinheiro. Perigoso. Júnior, obrigado, cara, pela sua vinda aqui. Foi uma aula. As pessoas que tiverem a fim de conhecer um pouco mais a Logrosoft, né? A gente vai deixar o site para as pessoas acessarem, rede social. Mas e se o cara quiser comprar uma máquina, como que ele faz hoje? Hoje temos vários canais de atendimento, né? Hoje tem umas redes sociais que facilitam muito aí. Instagram, Facebook, o próprio site, né? Então o site hoje logrosoft.com.br ou loja.logrosoft.com.br e Instagram, logro_soft, né? Onde você pode ali alcançar, vai ter WhatsApp, vai ter telefone. A melhor maneira que o cliente queira fazer o contato, ele tem como fazer esse contato na empresa. Júnior, obrigado. Obrigado a você. Vez. E a próxima vez você traz sorvete pra gente. Sim, botar uma maquininha aqui. Obrigado, turma. Acompanha aí com bastante detalhe que vai ter muitos cortes desse aí na web.